Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de biologia nesse universo aí que é a citologia. Hoje eu vou dar continuidade, sobre a aula da divisão celular, mas agora será a divisão celular parte 2, onde vocês vão ter o conhecimento do que é a meiose. Mas antes de eu falar da meiose, será que você lembra do que você estudou com a mitose? É interessante. Para quê, professora, saber? Para a gente conseguir fazer o comparativo de meiose e mitose. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque a mitose ela acontece nas células somáticas, isso mesmo. E é uma célula que vai se dividir e vai originar uma célula idêntica a ela. E a mitose ela está relacionada ao quê no indivíduo? Ela está relacionada ao crescimento desse indivíduo. Exemplo, multiplicação celular, reparação de tecidos. Então, esse seria o objetivo, sendo um pouquinho mais clara, da mitose. E a meiose, professora, que você vai falar nessa aula? Pois é, a meiose, ela já está relacionada, pessoal, a células gaméticas. Por exemplo, nós que somos animais, a que tipo de célula especificamente você está falando, professora? No caso dos homens, os espermatozoides e, no caso da mulher, o ovócito secundário, mais conhecido como óvulo. Isso mesmo. E ela acontece só nos animais, professora? Não. Nos vegetais também, Em plantas superiores acontece o processo que a gente chama de divisão meiótica, que vai estar formando os esporos. E assim, professora, me dá um exemplo mais lúdico, mais claro. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em nós aqui. Nós temos o quê? Nossas células têm um conjunto de 46 cromossomos. No momento da divisão meiótica, da meiose, eu vou ter o quê? Eu vou ter um processo que eu vou reduzir esse número de 46 cromossomos para 23 cromossomos. E uma célula, ela vai estar originando 4 células filhas, que a gente denomina, a gente fala que são células filhas. Então, você vai ter uma célula de 46 cromossomos, nesse caso, uma célula gamética, que ela vai sofrer o processo que a gente chama de processo reducional para gerar o quê? Para gerar 4 células filhas com 23 cromossomos cada célula. Então, esse aí, gente, é o resumo básico da meiose. E a gente vai ter que entender nessa aula todos aqueles processos que vocês já viram na mitose, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais abrangendo o quê? A meiose. Então, lembra daquelas fases que a gente estudou? Profase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, todas essas fases que eu acabei de citar, a gente também vai encontrar na meiose. Só que a gente vai encontrar, pessoal, em 2 esquemas. Por quê? Porque, didaticamente, a meiose, ela vai ser dividida em meiose 1 e em meiose 2, que é o que a gente vai ver agora. Então, meu diretor, corta agora para a telinha e a gente vai começar a aula 29. Eu, professora Laísa, vou até testar logo aqui. Opa! Eu, professora Laísa aqui, já testando aqui com vocês o meu nome aqui. Ó, deu certo agora, com a canetinha. E agora sim, gente, a gente vai entrar na divisão celular, meiose, tá bom? Aula 29.1. Eu já dei aqui para vocês, aquele spoiler da meiose, mas é legal a gente reforçar ainda mais sobre ela, A meiose, que eu já falei para vocês, é aquela divisão celular que ocorre na formação de gametas. No caso dos vegetais, vai estar formando o quê? Os esporos. Então, uma célula diploide, que eu dei o exemplo aqui para vocês, que vai apresentar 46 cromossomos, ela vai estar originando 4 células filhas com 23 cromossomos cada. E é um processo que vai ter o quê? 2 etapas, que a gente fala meiose 1, etapa reducional, e meiose 2, etapa equacional. Então, vamos agora, pessoal, entrar aqui nesse mundo meiótico da divisão celular. A meiose,
é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas. Isso aí a gente já viu, tá tudo certo. Reduzindo o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Lembrando, reduz o número de cromossomos de uma espécie pela metade. Olha aqui, ó. Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu vou ter a redução desse número pela metade, que vai ser o quê? Nesse caso, 23 cromossomos. E é justamente o que eu falei para vocês, né? Olha aqui, gente, o encontro do espermatozoide com o óvulo. E esse encontro, a partir desse encontro eu tenho o quê? A fecundação, e a partir desse momento eu tenho a formação de um novo indivíduo, uma nova espécie. E aqui, gente, é o exemplo, é o esquema da meiose, como é que ela ocorre, né? Então, vocês estão vendo aqui uma célula, que a gente pode considerar de célula diploide, célula mãe. Essa célula mãe, ela vai ter seus cromossomos duplicados, que a gente consegue observar. Ela vai passar por duas etapas, esse processo meiótico. Essa célula, ela vai se subdividir, originando duas células filhas, e essas células filhas vão ter o quê? A metade dos seus cromossomos. E elas vão ser o quê? Elas vão ter, na verdade, a metade desses seus cromossomos. Nos animais, a meiose acontece durante a produção de gametas, né? A célula mãe que vai estar originando 4 células filhas, olha aqui, originou com a metade desses gametas. E nos vegetais que possuem um ciclo reprodutivo diferente, a meiose ocorre na formação de células especiais, que são os esporos, que eu citei aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que eu acho mais... Eu prefiro, né? Peraí que ela não tá aqui, não tá. Eles não estão... Agora sim, agora me respondeu aqui. Tá? Então, não estava conseguindo marcar. Então, aqui vocês perceberam que esse exemplo mais lúdico e mais simples, mostrando, pessoal, essa sistemática aqui desse processo da meiose. Lembrando que eu tenho sempre o quê? A intérfase, que vai acontecer o quê? Antes da divisão celular, nesse período que eu chamo de intérfase, que vocês já devem ter visto na divisão da mitose. O que acontece? Eu tenho a duplicação do DNA, para que a célula possa o quê? Após a duplicação, entrar no processo da divisão celular. É um ponto aí com relação à meiose. Prosseguindo, a meiose, ela pode ser dividida em 2 tipos. A meiose, que recebe o nome de meiose 1 ou meiose reducional, e eu vou ter a meiose que pode receber o nome de meiose 2 ou meiose equacional. E elas vão apresentar aquelas fases que vocês já viram aonde? Na mitose. Então, na meiose reducional, eu vou ter a prófase 1, a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na equacional, a mesma coisa. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mas é diferente da mitose. Por quê? Porque, né, vocês sabem que a célula a divisão da mitose, ela vai estar originando o quê? Células filhas idênticas à célula mãe. Na meiose, não. Ela é diferente. Prosseguindo aqui, diferentemente da mitose, em que uma célula diploide, por exemplo, se divide formando 2 células também diploide, divisão equacional. A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, ela produz o quê? 4 células haploide. Lembrem disso, sendo por este motivo uma divisão reducional. Vai reduzir a quantidade de cromossomos. Só para vocês terem essa ideia. E aqui nessa imagem, a gente consegue observar algumas fases
do processo, né, de uma etapa de divisão celular. Que, né, a gente já consegue ver, por exemplo, nessa imagem aqui, né, os fusos de um lado para o outro. Aqui a gente pode dizer que eu tenho o quê? A anáfase. Lembra que a anáfase, essa fase da anáfase, é uma separação dos cromossomos, cromátides, justamente. Então, nessa fase aí, você consegue, nesse esquema aí, você consegue observar a célula passando por várias etapas que correspondem a uma divisão celular. Só um exemplo aí. E assim, pessoal, continuando com relação à meiose, ocorre apenas nas células das linhagens germinativas, nesse caso masculina e feminina, e uma célula, ela dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. E ela é importante por quê? Porque é ela que vai trazer a variabilidade gênica, formação dos gametas na reprodução sexuada, nesse caso, das células germinativas. E a variabilidade gênica, ela é muito importante para a perpetuação das espécies. Isso mesmo. Então, essa variabilidade é que faz, por exemplo, com que você, né, mesmo que você tenha o mesmo pai, a mesma mãe, exemplo, né, lúdico, mas se você observar seus traços, você vai ver que nem sempre você vai ser parecido com seu pai ou com a sua mãe. Por quê? Porque ali você está herdando características, por exemplo, dos seus antepassados, do seu avô, da sua avó, quando eu falo assim, né, características físicas. Por quê? Porque ali eu tive o quê? A variabilidade gênica. Então, essas características muitas vezes são passadas pulando geração. Isso aí, gente, é a variabilidade gênica. Por que que acontece isso, professora? Porque dentro da meiose a gente tem, né, a prófase 1, onde na prófase 1 eu vou ter um fenômeno mais conhecido como crossing over ou permutação, onde eu vou ter o quê? A troca desses genes. E a partir do momento que eu tenho troca de genes, essa permutação, né, de genes, eu tenho o que eu chamo de variabilidade gênica. Características vão sendo passadas. E às vezes o seu irmão tem uma característica distinta, você tem outra característica, porque você herdou de alguém lá dos seus antepassados, e assim vai. E a variabilidade genética, ela é muito importante justamente por quê? Para a perpetuação das espécies. Isso mesmo. Vocês vão ver principalmente isso em ecologia, lá pro terceirão, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar e vamos começar agora realmente com a meiose 1. Lembrando, pessoal, só que vou até repetir aqui, vou até pedir aqui para o meu diretor cortar, lembrando que a meiose, ela vai ser dividida em 2 etapas. A meiose 1, que é a etapa reducional, que é o que a gente vai ver agora, e a meiose 2, que é a etapa equacional, que é o que a gente vai ver depois da etapa reducional. E de cara aqui, vocês vão ver que tem alguns nomes estranhos, que parecem complicados, que é importante, já vou falar aqui para vocês, é importante que vocês aprendam. Por quê, professora? Porque constantemente vocês podem ser bombardeados em avaliações externas, exemplo, o Enem, com algo que puxe, né, para a divisão celular, e você vai ter que entender esse processo, principalmente no que se refere ao que eu acabei de falar, da variabilidade gênica ou variabilidade genética. Então, meu diretor corta aí para a telinha. E agora a gente vai começar com a meiose do tipo 1, que é a meiose reducional. Primeiro, a importância de vocês saberem, né, os componentes que envolvem uma célula. Por isso que a gente começa, né, com membrana plasmática, citoplasma, e dentro do citoplasma a gente vai falar das organelas que fazem parte, né? Foi falado aí em aulas anteriores sobre a importância do centríolo,
que está relacionado à formação do fuso, ele que vai estar assim puxando os cromossomos de um lado para outro da célula. E isso aí, ainda bem que você está lembrando. E você que não lembrou, vamos lá, vamos ver a aula anterior e relembrar aí quem não está lembrando. E vamos continuar aqui. E dentro da prófase 1, dentro da meiose, né, a gente vai ter o que a gente chama de prófase 1. A prófase vocês já sabem, né? Como é que aconteceu, porque vocês já tiveram uma noção na mitose. Mas no caso da meiose, ela vai ser dividida, a prófase 1, pessoal, ela vai ter 5 subdivisões, que é o leptóteno, ó o nome, professora, eu vou ter que saber esse nome, infelizmente você vai ter que saber. Então a gente vai ter o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e o que eu chamo de diacenese, tudo na prófase 1, tudo dentro, né, dessa fase aqui. Então vamos lá, gente, no leptóteno, os cromossomos condensam-se, tornando-se visíveis. Olha aqui, os cromossomos homólogos. Eu já tenho o quê? Eles se condensando e tornando-se visíveis, surgindo os cromômeros. Aqui, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. E nessa etapa aqui que vocês têm que saber, eu tenho que saber, professora? Tem que saber. Então, eu vou estar repetindo várias vezes esses nomes, porque vocês vão ter que aprender. Prófase 1, eu vou ter o quê? 5 subdivisões. A primeira subdivisão, ela se chama o quê? Leptóteno. E nessa fase, nessa subdivisão aí, eu tenho os cromossomos que vão condensar-se e tornar-se o quê? Visíveis. Nesse momento eu tenho o surgimento dos cromômeros. Prosseguindo aqui, na segunda subdivisão, que se chama zigóteno, ocorre o que a gente chama de sinapse, que seria o quê? O pareamento dos cromossomos homólogos. Vocês estão vendo aqui, ó, o emparelhamento dos cromossomos homólogos? Olha aqui, gente, aqui vocês já conseguem identificar através dessa imagem esse emparelhamento. Ó, só reforçando, olha como é que estava aqui antes no leptóteno. Perceberam? Prosseguindo, zigóteno, esse emparelhamento. E no paquíteno, o que vai acontecer, professora? É aqui que eu tenho o fenômeno que eu chamo de crossing over, que é a troca de segmentos homólogos entre cromátides não irmãs. Elas não podem ser cópias uma da outra, por isso que a gente fala que elas são não irmãs de um par de cromossomo homólogo. Elas não podem ser cópias, senão não faz sentido ter esse tipo de cruzamento, o crossing over. E aonde é que vai acontecer? Nessa fase que eu chamo de paquíteno. Então vocês já vão ter que saber onde que acontece o crossing over, professora. Nessa subdivisão aí, paquíteno. Prosseguindo, no diplóteno, a gente já vai ter uma melhor visualização desses quiasmas quando eu tenho esses pontos de contato entre as cromátides. Não dá muito para ver aqui, mas é esses pontinhos aqui desses contatos. E eu vou ter a separação dos homólogos e o surgimento do que eu chamo de quiasmas, que é esses pontos, né, de troca, onde teve essa troca de quê, professora? Essa troca de genes, né? E também nessa fase aqui eu vou ter o nucleolo em desaparecimento. Só lembrando, pessoal, que o nucleolo é aquela estrutura que faz parte da membrana nuclear, que está relacionado na fabricação do RNA ribossômico. Só relembrando aí vocês. Então vamos lá, gente. Já vimos o leptóteno, zigóteno, paquíteno. Já estamos aonde? No diplóteno. Isso mesmo. Então os cromossomos homólogos, eles começam a se afastar e permanecem ligados pelos quiasmas. Aqui você já vê que eles já estão afastadinhos, mas ainda os quiasmas estão ainda os unindo. E a última subfase
da prófase 1 é a diacenese. Os cromossomos, eles migram para o equador da célula. Então, olha aqui, gente. Aqui eu já tenho a terminalização dos quiasmas, né? E aqui a carioteca, ela começa a desintegrar, né? Ela já começa a desaparecer. A carioteca, que é a membrana nuclear, começa a desaparecer, tá bom? E os cromossomos vão migrar para o equador da célula. Quando eu falo de equador, é aquela faixa equatorial da célula, tá bom? Aqui você já consegue observar esses cromossomos indo, migrando, e o fruso acromático, né, que vai estar puxando eles. Depois da prófase 1, qual é a segunda fase que eu tenho? A segunda fase que eu tenho é a metafase ou metáfase. Nessa fase aqui, pessoal, vocês já conseguem observar os cromossomos na zona central da célula, que é na faixa que a gente chama de faixa placa equatorial. Aqui a imagem, né, de um microscópio eletrônico, que a gente consegue observar esse posicionamento, parece um emaranhado, né? Mas esse posicionamento desses cromossomos. Então, no caso da metáfase 1, os cromossomos, como vocês estão vendo aqui, se posiciona nessa zona que a gente fala que é a zona central da célula. Olha aqui, o centro. E observem aqui, vocês estão vendo aqui, ó, gente, essas trocas aqui, você já consegue ver essa permutação, você já consegue ver esse crossing over dentro dessa imagem aqui. Depois da metáfase, você já sabe que na metáfase ele sempre vai para onde? Ele vai para zona, para faixa equatorial, certo? Certo, professor, já sei disso. Pois é, gente, depois da metáfase eu tenho uma outra fase, que é a anáfase. Olha aqui, gente, olha que bonita a anáfase vista aqui nessa microscopia eletrônica. Então, o que vai acontecer na anáfase? Na metáfase, eu tenho que os cromossomos alinhados na faixa equatorial, no plano equatorial da célula. E na anáfase, eu vou ter o quê? A migração desses cromossomos homólogos, tá bom? E não ocorre a divisão dos centrômeros. Aqui eu não tenho a divisão dos centrômeros, tá bom? Lembra que são centrômeros, aquela faixazinha de constrição do cromossomo? Eu não tenho. Eu tenho apenas a migração dos cromossomos homólogos. Então, você já sabe, na metáfase, eu tenho eles na faixa equatorial. Na anáfase, migração desses cromossomos homólogos. Só mais um ponto com relação a esse processo, né, de meiose 1, que é a meiose reducional. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, a telófase 1. A telófase 1, o que vai acontecer? Eu já tenho o reaparecimento da carioteca. Olha aqui, gente, a carioteca aqui já começando a fazer a honra a aparecer. A carioteca é o que, professora? É a membrana nuclear, onde eu tenho o quê? O material genético envolvido. E além da carioteca, eu já tenho o reaparecimento do nucleolo, tá bom? Que é outra estrutura que faz parte da membrana nuclear, do núcleo da célula. E também eu vou ter o que, professora? Eu vou ter o que eu chamo de citocinese. Só que a citocinese aqui, né, nesse caso aqui, vocês estão vendo, né, que é a formação de duas células. Uma célula que vai originar outra célula. Citocinese. Só um ponto assim bem fácil para vocês. Então, todas essas fases que eu acabei de citar, já terminou a meiose? Não, é apenas a meiose reducional. Professora, a senhora está repetindo muito. Estou repetindo que é porque vocês vão ter que saber essa diferença de meiose reducional para meiose equacional.
Lembrando, pessoal, sempre na meiose primária, na prófase, eu vou ter o quê? Eu vou ter sempre 5 subdivisões. E vocês não podem esquecer desses nomes. E quais são os nomes dessas 5 subdivisões? Pensa aí, mentaliza aí. Lembraram? Leptóteno e depois zigóteno. Tô falando grego, né, aqui para vocês. Eu sei que vocês devem estar rindo aí do outro lado de mim, mas não tem problema não. Paquíteno. O que vai acontecer no paquíteno, professora? Eu vou ter o fenômeno que eu chamo de crossing over, ou permutação. Isso mesmo, diplóteno, depois, né, a próxima fase, e a última fase de acenese. Isso aí é o quê? Isso aí é o que compreende a prófase 1. Depois da prófase 1, eu tenho o quê, professora? A metáfase, isso mesmo. Onde eu vou ter o quê? Onde eu vou ter os cromossomos alinhados, né, no plano equatorial da célula. Depois da metáfase, eu tenho o quê? Eu tenho a anáfase, que já vai ser o quê? A separação desses cromossomos, né, na célula. E depois da anáfase, você tem o quê? A telófase, isso mesmo. Mas aí terminou? Não terminou. E agora vem aquela segunda etapa que eu já falei para vocês da meiose, que é o quê? A meiose equacional. Até então, a gente viu a meiose reducional, agora vai ser a meiose equacional. Lembrando que no caso da meiose eu tenho uma célula que vai estar originando o quê? 4 células filhas. Isso mesmo, com a metade do seu cromossomo. Então, uma célula que ela vai ser, né? Vamos colocar aí uma célula de 46 cromossomos que vai estar originando 4 células filhas com 23 cromossomos. Isso mesmo. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar a ver a meiose equacional. Eu tive que fazer essa pausa aqui para que vocês possam entender e entrar agora dentro da meiose reducional. Então, aqui, como vocês já sabem, na meiose reducional, eu também vou ter o quê? Eu vou ter essa fase que eu chamo de prófase 2, ou prófase equacional. E nessa fase, eu vou ter o quê? O desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Novamente, né, nessa fase aqui eu tenho aquele desaparecimento, enquanto na telófase eu tenho o reaparecimento na prófase 2, que é seguinte, tá, gente? É uma divisão que ela não para, ela vai seguindo essas etapas. Eu vou ter, né, esse desaparecimento, olha aqui, a membrana nuclear já desaparecendo, e a duplicação e migração dos centríolos. Lembra que o centríolo está relacionado ao quê, professora? Ele está relacionado à divisão celular, aos fusos mitóticos que vão estar puxando, né, esses cromossomos. E aqui os cromossomos estão todos, né, emaranhados aqui. E agora, depois da prófase, a gente entra em qual fase? A gente entra na metáfase 2, metáfase equacional. Nesse caso aqui, como vocês já sabem, toda metáfase, os cromossomos se posicionam onde? Na zona central da célula. Então fica até fácil de observar numa microscopia eletrônica. Então os cromossomos se posicionam na zona central da célula e há a formação da placa equatorial, que a gente chama de placa equatorial simples. Ok, professora? Eu consegui entender. Ai, que bom conseguir entender. Mas eu sei, gente, que os nomes, eles são mesmo complicados. É muito detalhe, né, para você aprender em uma única aula. Mas vocês são alunos da mediação, vocês têm garra, vocês têm força, vocês vão conseguir, tá? Eu boto fé em vocês. Então, depois da metáfase, essa aí é fácil, né? A gente já sabe as fases. Depois da metáfase, que eu já sei que os cromossomos, eles já estão posicionados na zona central da célula, eu tenho uma outra fase, que é aquela fase que eu vou separar esses cromossomos. E como é que se chama essa outra fase, onde eu tenho essa separação? A anáfase. Nesse caso aqui, anáfase 2, porque a gente está falando da meiose equacional. Nesse caso aqui, ocorre a divisão
dos centrômeros e migração das cromátides irmãs. Olha aqui, gente, já tenho os centrômeros, eles se rompem, se dividem, e essa migração dessas cromátides irmãs. Olha aqui, uma cromátide irmã vai para um lado e outra cromátide irmã vai para outro lado. E percebam aqui, gente, ó, o crossing over, né? Aqui a variabilidade gênica já ocorrendo. Justamente, aqui a gente já consegue ver a variabilidade gênica ocorrendo nessa célula, essa troca, né, desses genes entre, né, cromátides. Então, esses quiasmas que formaram, que a gente viu lá nas divisões passadas, formaram que essa variabilidade gênica. E é importante que vocês saibam, entendam, né, esse posicionamento e consigam ver nessa imagem. Até porque tem questões que, às vezes, pessoal, eles cobram só a imagem da divisão e a partir dali você vai ter, né, que identificar que imagem é essa. Sempre lembrar que a metáfase, os cromossomos vão estar na posição central da célula e na anáfase sempre eu vou ter o quê? Essa migração desses cromossomos ou das cromátides irmãs. Prosseguindo agora, a última fase é o que, professora? É a telófase ou telofase, isso mesmo. Nessa fase aqui, você já vê que eu já tenho aqui a formação de praticamente as 4 células filhas, que vão estar o quê? Com a metade do cromossomo da célula mãe. E eu vou ter o quê? Como característica, eu vou ter o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Então, eu vou ter aquele reaparecimento. Eu vou ter a descondensação cromossômica, que vocês estão vendo aqui. Já tenho esse emaranhado de fio, né? Eu falo que é igual um espaguete, assim. Você vai comer aquele espaguete, aquele macarrão espaguete, aquele emaranhado de fio. E também eu vou ter o processo que eu chamo de citocinese, essa divisão, essa separação em 4 células filhas. E o quarto ponto, a formação de 4 células haploides. Haploides por quê? Porque tem a metade do cromossomo da célula mãe. Geneticamente o quê? Diferentes, porque eu tive qual fenômeno, professor? Eu tive o fenômeno que eu chamo de crossing over. É mais um ponto aí, é mais uma característica. E prosseguindo aqui, a gente tem uma visão geral do processo meiótico. Lembrando que a gente tem a intérfase, que é sempre o quê? Aquele processo onde eu tenho o quê? A duplicação do meu DNA, que é o processo que ocorre antes da divisão celular, tá bom? E a partir daí eu tenho o quê? A prófase da meiose 1, a metáfase da meiose 1, aqui vocês vão ver a anáfase, vocês conseguem identificar porque eu tenho essa separação desses cromossomos aqui na imagem, telófase, onde eu vou ter essas 2 células filhas aqui, e aqui eu vou ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, até eu ter o quê? As 4 células filhas, que são as células com a metade dos cromossomos. Aí eu tenho o quê? 4 células diferentes devido ao quê, professora? A esse fenômeno aqui que se chama crossing over, que é um fenômeno que envolve cromátides homólogas, que consiste o quê? Na quebra dessas cromátides em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondente entre elas. Aqueles pedacinhos que a gente já viu, como se essa perninha aqui se trocasse com essa perninha daqui. Ali eu vou ter o quiasma e eu vou ter esse pedaço. É isso aí, pessoal. Agora vamos para o próximo slide, onde a gente vai entender melhor o fenômeno do crossing over. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vocês já sabem que o crossing over é o fenômeno de quê? De permutação, de troca, né? De segmentos entre as cromátides irmãs. E nesse caso aqui, ocorre a quebra e troca desses segmentos entre as cromátides, que é o que vocês estão vendo aqui. E nesse caso, forma-se, né, um quiasma entre
as cromátides adjacentes dos cromossomos homólogos. Olha aqui eu tenho, deixa eu só abrir aqui de novo a minha canetinha, que eu vou ter que pegar uma caneta azul, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem aqui. Aqui você percebe essa troca, né, desses segmentos aqui, bem mais ilustrados, né, onde eu tenho essa formação desse quiasma entre as cromátides adjacentes dos cromossomos homólogos. E a tétrada cromátida, um par de cromossomos homólogos formados durante o quê? A prófase 1. Relembrando, pessoal, que fase é essa? Dentro da prófase 1, que eu tenho aquela subfase, nesse caso no paquíteno, que eu vou ter esse momento de quebra desses segmentos para eu ter essa variabilidade gênica, essa recombinação que vocês viram aí, né, ao longo da aula. Por último, aqui a diferença da mitose para a meiose. Então, na mitose, são produzidas duas células geneticamente iguais e com o mesmo número de cromossomos da célula original. E já na meiose, que está relacionada às células, né, gaméticas, são produzidas 4 células geneticamente, importante, né, reforçar aqui para vocês, geneticamente diferentes entre si e com metade do número de cromossomos da célula original. Então essa daí, gente, foi a diferença da mitose para a meiose. É isso aí, pessoal. Chegamos agora no final da nossa aula e já já eu retorno com vocês para aquele momento da revisão da aula. Até mais!